4 de novembro, sexta-feira, seja muito bem-vindo. Começamos aqui mais uma edição do Eco Notícias, ecoando aqui os mais variados assuntos da região do Grande ABC. É política, economia, cultura, são as escolas, são as provas, são os protestos, são as notícias da região do ABC. A partir de agora, um muitíssimo obrigado aí pela companhia, pela sintonia. Você que é de Santo André, São Bernardo, Mauá, Diadema, São Caetano do Sul, você que está de olho, você que nos acompanha pelo canal 9 da NET, esta aqui que é a sua Eco TV. Também agradeço, deixo um abraço pela companhia dos moradores de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, duas cidades que ainda não têm o cabeamento NET, mas podem estar ligadas aqui na Eco TV através do nosso site. O nosso link é ecotvabc.com.br. Vamos juntos então, hein? Vamos juntos nesta sexta-feira aqui com o nosso jornalismo, a nossa pauta nacional de hoje. Hoje eu vou destacar o mar de lama e a impunidade em Mariana, hein? Um ano depois da tragédia ambiental, um ano que completa neste sábado amanhã e nós comentamos aqui. Já em relação ao ABC, o ABC que é o foco principal aqui do programa, eu destaco que mais de 176 mil candidatos irão prestar o Enem aqui na região do ABC. Já a Câmara de Santo André vai gastar mais, hein? Vai gastar mais em reforma. Estes e outros assuntos você acompanha nesta edição. Edição esta em que eu recebo como convidado especial o vereador eleito em Santo André pelo PSDB. Ele que foi eleito com 5.163 votos. Foi voto, hein? Bastante voto. Eu falo aqui com o futuro parlamentar, está aqui ao meu lado, Pedrinho Bottaro. Pedrinho, obrigado, viu? Muito obrigado, Fábio. Eu cumprimento você, toda a diretoria aqui da Eco TV, em especial o pessoal que está em casa nos acompanhando. Exatamente. Nessa sexta-feira. Que legal, Pedrinho. Pedrinho, falei certo? 5.163 votos? Exatamente. Eu fui o terceiro mais votado da cidade e o primeiro do PSDB. Nós fizemos 4 vereadores e eu fui o primeiro. Você foi o primeiro aí do partido, da sigla, do PSDB. Foi sua primeira tentativa? Na verdade, essa é a minha 4ª eleição. Olha só. Já disputei 3, já tem 12 anos que eu estou disputando. A primeira foi em 2004. Persistência ali. Em 2004 foi 1.897 votos. A segunda, em 2008, foi 3.413. Fui o 13º mais votado, não fui eleito. O terceiro foi 3.900, fui o 14º mais votado, também não fui eleito. E agora o terceiro, por causa do coeficiente eleitoral. Então já por 2 vezes eu podia ter sido eleito e não fui, e dessa vez emplacou. Parabéns, parabéns. Quem busca sempre alcança, não é? É verdade. Exatamente. Olha, o Pedrinho vai falar muito aqui, o Pedrinho Bottaro vai falar bastante sobre Santo André, as expectativas dele na Câmara de Vereadores aqui da cidade de Santo André. Mas antes disso, deixa eu destacar aqui a pauta nacional. Como eu comentei aqui na abertura do programa, eu vou começar aqui com a nossa pauta nacional e o assunto é o mar de lama, o tsunami de lama e a impunidade em Mariana. O maior desastre ambiental da história do país, da história do Brasil, completa um ano amanhã, neste sábado, dia 5 de novembro, e até hoje, olha aí na tela algumas imagens da tragédia, e até hoje a Samarco e a Vale não pagaram nenhuma multa pelo rompimento da barragem. Pessoas morreram, paisagens, como nós estamos vendo aí nas fotos, foram destruídas, acabou com modos de vida de uma região, separou famílias, a vida de centenas de famílias atingidas pelo mar de lama. A cidade lá, a região nunca mais foi a mesma. Quem mora nos distritos de Mariana ainda não está livre do perigo. Tem este detalhe, hein? Os atingidos pela lama ainda não sabem quando serão indenizados. 22 pessoas e 4 empresas foram denunciadas pelo Ministério Público. Além de Fundão, que provocou a tragédia, a Samarco tem outras 2 barragens. Tem Santarém, que não tem mais rejeitos, e a Germano, que armazena quase o dobro de rejeitos permitidos por segurança. A Samarco, ela diz que monitora as 2 barragens. Olha aí, botaram um ano, hein? Um ano dessa tragédia e até agora nada. Até agora estamos acompanhando. A pior coisa no Brasil é o sentimento da impunidade. Isso está em todas as esferas. Você vê que numa tragédia dessa é o sentimento que nós temos. Na política nacional é o sentimento que nós temos. Enfim, em várias situações é o sentimento da impunidade. E aí, Fábio, o que acontece? A gente vê na prática, inclusive, isso.
né? Hoje a população, algumas pessoas falam assim, eu vou fazer mesmo. Eu vou cometer o crime, vou cometer o delito, não vou ser punido. A empresa, porque você vê no cenário nacional, as empresas não sendo punidas, prejudicaram, parece que, se eu não me engano, acho que 6 milhões de pessoas ainda estão sofrendo resquícios ainda. Porque desceu até o mar, a Regência, a região de Regência no Espírito Santo, que era uma região até turística, recebia os surfistas, principalmente agora, final de ano, acabou. O azul do mar ali virou uma lama. Gente que usa também como condição de subsistência, claro, do rio, sim. O peixe, né? Enfim, as lavouras também que tinha na região. Então, assim, acontece que o sentimento realmente é muito ruim. Você vê que por parte das autoridades não teve a cobrança devida, como você está bem colocando, as empresas, e a ONU parece que emitiu uma carta, né, agora dizendo também a respeito disso, né? Sim, teve essa intervenção da ONU também, bem lembrado. Bem lembrado. Vamos focar agora na região do ABC, ô Botário? E é claro, abusar aqui da sua participação. Meu querido Eric, homem das imagens, por favor, coloque imagens de Santo André. Olha aí, imagens de Santo André da cidade andreense aí, olha, na nossa tela. Porque eu gostaria que o Botário comentasse para aquele que não votou em você, para aquele que ainda não conhece aqui na cidade, quem é o vereador eleito Pedrinho Botário, enquanto o telespectador acompanha imagens aí da cidade de Santo André, a nossa belíssima cidade, Botário. Ô Fábio, a gente tem uma história já na cidade de Santo André. Eu falo que, até comentando sobre a eleição, eu falo que acho que por conta desses 45 dias de campanha, essa redução foi a primeira experiência que nós tivemos. Você pode observar que não teve uma renovação muito grande de novos políticos sendo eleitos, né? Pelo contrário, eu já tenho uma história na cidade, outras pessoas que foram eleitas também já têm algum tipo de história. Eu, em 2004, fui candidato, depois, em 2005, eu assumi como assessor de imprensa lá da Prefeitura de Mauá, na época era o governo Leonel Damo, e depois o deputado estadual Orlando Morando me convidou para ser assessor de imprensa dele na Assembleia Legislativa, que para mim foi uma grande escola de política, né, porque eu aprendi muito a política pública com o deputado Orlando Morando. E depois, em 2009, então eu assumi como diretor de cultura na cidade. Em 2010, 2 meses vereador, aqui em Santo André também. Eu era suplente, então ocupei por 2 meses a cadeira. E depois voltei para a administração como secretário adjunto de cultura e finalizei como secretário de cultura, esporte, lazer e turismo. E aí em 2013 eu ocupei como diretor do Parque Estadual Chácara da Baronesa. É um parque que nós temos aqui em Santo André, e de 2013 para 2016, até março de 2016, eu fui diretor lá na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, cuidando especialmente na gestão desse Parque Chácara da Baronesa. Então, é um parque que nós conquistamos para a cidade de Santo André, implementamos junto com o secretário, na época, o secretário Bruno Covas, hoje vice-prefeito eleito de São Paulo, e a gente entregou, são 350 mil metros quadrados de uma área que estava abandonada e o Estado incorporou, né, e nós fizemos a gestão desse parque. Hoje, assim, eu tenho até propriedade para, como vereador também, nós temos o conhecimento na gestão pública e é isso que a gente quer colocar de forma eficiente na cidade. Que bacana. Ô Botário, qual bairro você foi mais bem votado? A minha região é sempre ali, a região da Vila Assunção, Bairro Paraíso, Jardim Cristiane, Jardim Estela. É bem aquela região. Eu tive cerca de 2.500 votos lá. E o restante, os outros 2.500, eu tive espalhados na cidade toda. E até por isso, Fábio, que eu tenho como premissa, eu acho que o vereador ele tem que ser o mandato sola de sapato. Aquele saliva, sola de sapato, suor, que é o que eu aprendi muito com o deputado Orlando Morando. Hoje, quando você analisa, por exemplo, a eleição dele lá em São Paulo, em São Bernardo, você percebe que o Orlando ele sempre fez esse mandato na rua. E é o mandato que eu quero fazer também nas ruas de Santo André. Então, não é porque a minha votação está numa área da cidade que eu vou cuidar apenas dessa área e abandonar a restante. Muito pelo contrário, eu quero estar presente realmente, andando e conhecendo a população. Que legal. Você trabalhou com deputado na época da CPI das telecomunicações? Você estava com Orlando? Foi um pouco antes. Foi um pouco em 2007, antes. Isso. Porque eu acompanhei a CPI das telecomunicações, as sessões que aconteceram na Assembleia,
Então você já não estava mais lá nesse período? Foi Antes, foi bem antes. Ele teve, em 2007 foi quando nós estávamos com a iminência muito forte do Rodoanel, né, e o deputado fez um trabalho muito importante aqui no ABC, porque nós sabemos que hoje, o Paulo Serra inclusive fala muito isso, a cidade de Santo André carece de novos investimentos. E para trazer novos investimentos você precisa, entre aspas, vender a cidade, vender o grande ABC. São Bernardo foi beneficiada com o próprio Rodoanel e muitas empresas foram investir em São Bernardo do Campo. Santo André ficou para trás, né? E hoje nós precisamos também vender a cidade de Santo André, dando incentivos fiscais, fazendo um plano de desenvolvimento econômico, e agora nós temos lá o polo ali o polo ali na Avenida do Estado, que foi aprovado. O polo tecnológico. O polo tecnológico, né, desde 2010, e agora é missão do Paulo também implementá-lo. Então, naquela época, o deputado Orlando Moranto fez muito isso. Nós fomos em vários lugares falar do Este polo é importante, hein? Eu acompanho, desde que estou aqui trabalhando na região do ABC, e aqui na Eco TV, o polo tecnológico, vários políticos sempre comentaram. Você acredita que desta vez aí tem tudo para ele ser introduzido aqui na cidade? Qual que é a expectativa? Ele foi aprovado desde 2010, né? Então, assim, já você vê que está há 6 anos, está se arrastando. Está parado. Está parado. E eu tenho conversado, inclusive, eu estive lá na Ciesp, né, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que tem uma regional aqui em Santo André, e eles falam que uma das grandes dificuldades é justamente o diálogo entre o município e as indústrias e o Estado. Então, eu acho que tanto o vereador quanto o prefeito pode ser o papel do interlocutor entre as partes. E o Paulo tem essa disposição. Além da disposição, tem o conhecimento técnico também para fazer. E a gente, como vereador, vai dar toda a sustentabilidade para isso. Falando em diálogo, Pedrinho, você faz parte, é da bancada do PSDB e vai ter que dialogar aí com a oposição, o prefeito Carlos Grana, do PT, né? Teve a derrota, porém, a bancada do PT ainda é forte. Exatamente. São 6 deputados. São 5 vereadores do PT vereadores. E aí eleito um pela coligação. Eu falei de Assembleia, são 5 vereadores, exatamente. Isso. Um da coligação, que inclusive eu vou comentar depois, que no caso vem com o PDT, não é isso? Isso. É, com o PDT. Que agora vai ser o Zezão. Possivelmente é o Zezão com a saída que era do futebol amador aqui. Exatamente. O Zezão, ele já foi candidato outras vezes também, e ele cuidou também do futebol de várzea, né, os campos, futebol amador, né. Nós tivemos um pequeno relacionamento quando eu estive na Secretaria de Cultura, porque envolvia cultura, esporte, lazer e turismo. O diálogo com a bancada do PT, eu acho que vai ser muito tranquilo, porque assim, nós precisamos, o Paulo tem um pouco desse discurso também. Eu acho que passada a eleição, a cidade já não é mais azul ou vermelha, a cidade é Santo André. O nosso partido é a cidade de Santo André. Eu acho que as cores da cidade é azul, amarela e branca. Coincidentemente, as cores do PSDB, né? Também tem o verde ali na bandeira da cidade. Mas é importante a gente frisar o seguinte, que a gente precisa realmente ter um diálogo amplo. Eu já estive em outros programas até conversando com vereadores do PT, né? Eu acho que nós temos que investir naquilo que nos une, que é a causa da cidade. Então, eu acho que os próprios vereadores vão acabar tendo um diálogo muito forte. Eu já na minha campanha política, eu não fiz uma campanha de denegrir a imagem do outro candidato. Muito legal, pelo bacana. contrário. Eu fiz muito de falar do nosso candidato. Acho que o caminho é esse. Eu acredito que o eleitor também espera isso. Muita acusação, que foi marcado, esse finalzinho da campanha. Ninguém mais quer isso. A campanha do segundo turno foi marcado muito com isso, né? Você vê que nós perdemos muito tempo tentando desmentir muitas mentiras que foram tentadas colocar sobre o Paulo, principalmente, e nós tivemos que, em vez de discutirmos a cidade, propostas, a gente ficou defendendo, ficamos falando, mas assim, sempre focando também que o importante é discutir a cidade, não é a política baixa, Fábio, tem que acabar essa política de denegrir a imagem do outro, e infelizmente teve muito nessa campanha também. Espero que na próxima a gente ultrapasse isso. E você acompanhou de perto o segundo turno aí com o Paulo Serra, porque inclusive eu lembro que a primeira vez que eu te liguei, o nosso querido diretor aqui, o Miguel, passou o seu contato, e quando eu liguei para você a primeira vez, você estava num caminhão de som, não é isso? Verdade. Você estava num caminhão de som com
o prefeito eleito aí com o Paulo Serra. Nós dividimos a cidade em várias regiões, né? Eu sou ligado à Igreja Católica, né? Tem um movimento muito forte. Eu sou oriundo da base da igreja. Aliás, o meu despertar para a política foi essa parte cristã, porque a gente tem o desejo de trabalhar pelas causas sociais, principalmente. Então, nós dividimos a cidade. Eu fiquei, além de ajudar a cuidar da região onde foi a minha maior votação, cuidar também dessa questão do acesso às igrejas. Então, estive com ele, acompanhando, principalmente na última terça-feira, que foi o dia que nós ficamos o dia inteiro agradecendo a cidade. Você vê que depois de uma eleição dessa, cansativa, o Paulinho Serra ele foi para a rua também, junto com a gente, agradecer pessoalmente no caminhão de som aos eleitores da cidade. Que legal. Eu vou terminar aqui este momento entrevista. Você vai participar do programa todo hoje aqui conosco. Eu vou vir com uma sequência de notícias. É claro, paramos para conversar e fazer este momento entrevista. Mas para terminar aqui, dos trabalhos, do que você falou durante a sua campanha, o que você destacaria aqui para o telespectador como um carro-chefe do seu mandato? O que o eleitor aqui de Santo André, o munícipe, pode esperar de destaque aí na sua Eu acho que tanto gestão? Eu quanto o Paulo, a gente tem dito o seguinte: não adianta inventar a roda. Esse não é o momento em Santo André. Nós precisamos fazer funcionar aquilo que já tem. Nós temos os postos de saúde que tem que ter atendimento na excelência. Então, nós verificamos que falta gestão de verdade. Então, o nosso mandato vai ser esse: acompanhar aquilo que funciona. E você sabe que as pessoas têm me perguntado: poxa, mas você vai fiscalizar o prefeito do seu partido? E eu disse: olha, não é o prefeito que eu estou fiscalizando, eu estou fiscalizando a gestão. Porque uma gestão pública não depende apenas da vontade do prefeito. Depende dos secretários, do pessoal concursado, dos comissionados, enfim. Mas para fazer a gestão funcionar, nós vamos trabalhar em comum acordo, tanto eu quanto o Paulo, e fazer acontecer. Que legal, bacana. Vamos lá então, deixa eu seguir aqui então com a nossa sequência de notícias, que é em relação ao seu novo lugar de trabalho, que é a Câmara de Santo André. O assunto é a reforma. A Câmara está em reforma. Hoje é presidida pelo Ronaldo de Castro, o Ronaldo que é do PRB. E olha, vai gastar mais, hein? Vai gastar a mais, aí, cerca de 54% a mais nas obras executadas no prédio, devido aos problemas estruturais. Inclusive, andei recebendo aqui alguns vídeos, pessoas reclamando lá do atual momento da Câmara. O custo das intervenções chegará ao valor de R$ 860.900. Um valor alto, muito mais do que o esperado. Estava ali na casa de 557 mil, então vai ter um gasto a mais, é a Câmara de Santo André. Seu futuro... Olha, eu estive lá... Seu futuro local de trabalho. Eu estive lá recentemente, porque nós tivemos uma reunião rápida. Infelizmente, hoje os gabinetes estão fechados, o atendimento está sendo tudo no saguão do prédio. Eu fui lá um pouco também. Então, assim, e precisa que seja feito isso urgentemente, porque para atender a população. Verdade. E olha, ainda sobre a Câmara de Santo André, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo indeferiu o registro de candidatura do vereador José Montoro Filho. Olha o Montorinho na tela. Temos duas fotos aí do Montorinho. Ele que é do PT, foi enquadrado na lei da ficha limpa por rejeição de suas contas à época em que presidiu a Câmara. Entre 2007 e 2008, ele ainda pode recorrer à decisão. Mesmo se não conseguir reverter o caso, os votos serão computados, o que significa a manutenção da bancada. 6 cadeiras. E como bem aqui me observou aqui o Botura, 5 do PT, não é isso? E 1 aí da coligação. E tudo indica que o Zezão, do PDT, vai substituir a cadeira do Montorinho. São 6, então. É claro, deve ter ali também outras... o tempo vai dizer, muda muito, não é? Só que assim, o que tinha que acontecer é a justiça ter colocado isso antes da eleição. Ah, sim, porque concordo. A pessoa também se dedica, ele lógico teve investimentos pessoais dele, não só pelo tempo, mas desgaste físico, emocional. O eleitor confiou o voto a ele, né? Teve a vontade do eleitor e votou nele. Então, por que não foi indeferido antes? Né? Já que já foi deferido, por que agora ele é reprovado? Depois da prova, ele é reprovado. Assina embaixo. Né? Eu também acho. Aliás, a justiça, normalmente, o tempo dela é diferente do que o caso do Sargento Juliano. Ele estava indeferido o tempo inteiro. Quem votou nele já sabia que ele estava indeferido. Ok. Agora, o caso do Montorinho, José de Araújo, outros vereadores, não é a mesma coisa.
Por isso que os votos vão ser computados e aí fica para a coligação. Verdade. Antes de eu passar aqui o próximo assunto, deixa eu passar um recado aqui. O nosso amigo Antônio Carlos, o advogado, conhece o Antônio Carlos? Com certeza. Nosso secretário do partido, amigo de infância nosso também, grande irmão mesmo. Ele deixou registrado um abraço. Inclusive, eu falei que ele poderia vir hoje. Toda sexta-feira ele é o nosso comentarista, é o nosso camisa 10 aqui, na verdade, aqui da Eco TV. E ele falou, não, deixa o tempo todo lá o Botura, deixa um abraço. Então está registrado o abraço, ele deve estar nos acompanhando. Então foi dado o recado, hein, doutor Antônio? Vamos agora falar do exame, o Exame Nacional do Ensino Médio, hein? Que acontece neste final de semana. 8 milhões de estudantes devem prestar o Enem nos próximos dias 5 e 6 de novembro em todo o país. Só aqui na região do ABC são mais de 176 mil candidatos. Santo André é a cidade que conta com o maior número de inscritos na região, com mais de 29 mil. Tem acompanhado a questão do Enem, ô Botura? Botaram. Né? Botaram, perdão. Botura é de São Caetano. Botura é de São Caetano. Mas eu tenho acompanhado um pouco, inclusive, agora as escolas que foram ocupadas, algumas pessoas falam que as escolas foram invadidas, né? Acabou prejudicando um pouco aqueles alunos que não poderão fazer, se eu não me engano, são 190 mil. Se eu não me engano, que vão fazer no próximo final de semana. Eu anotei aqui, serão 200, não, passou, aumentou o número. 3% não vão poder fazer a prova, 3%. Eu até tinha anotado aqui. Até o valor que eu tinha era 2%. 240 mil. 240 mil. Então, você vê, está prejudicando. Eu acho que toda ocupação, todo direito à greve, tudo isso é legítimo, desde que você não atrapalhe, né, o direito do outro também. Então, eu acho que essa questão do Enem, infelizmente, não foi o momento. As ocupações não foi o momento ideal, né, não foram no momento ideal. Concordo. Eu também acho que você pode fazer uma mobilização sem atrapalhar aqueles que querem seguir talvez outro caminho. Talvez depois da prova, ou talvez fazer uma manifestação de um outro jeito, né? Mas é aquela mesma coisa, quando você para o transporte público de uma cidade, quantos milhões de pessoas ficam sem ter a oportunidade de trabalhar? Né? Por exemplo, no caso, ou como nós tivemos no caso do lixo aqui nas cidades do ABC também, recentemente, se não me engano foi ano passado, né? Que nós tínhamos lixo pela cidade inteira. Virou caos. Né? Virou um caos. E aí o direito à greve, eu acho que ele é legítimo, eu defendo isso, desde que não atrapalhe o direito das outras pessoas de ir e vir. Em relação a esta questão, eu só faço uma observação do medida provisória. Foi baixado, eu fiz uma crítica até aqui no programa. É claro que todos nós sabemos que tem que mudar a educação. Agora aí também o ministro, medida provisória, não sei na sua opinião, se soou um pouco autoritária ali, porque assim... Sem dialogar. Isso, é isso que eu ia falar, porque sempre a medida provisória... Estávamos falando de diálogo quase agora há pouco. A medida provisória, e o governo Lula chegou a fazer isso em alguns momentos também, né, governar por medida provisória. Não é legal. E você anula também o papel do legislativo, você anula... E o legislativo ele tem que ser ouvido, inclusive, porque ele representa a voz da população, né? É a mesma coisa agora, o Paulo Serra fazer um monte de decretos sem consultar o legislativo, os vereadores, e não vai ser o modelo de gestão também do Paulinho. Então, tem que ser respeitado. Eu acho que, aliás, os temas precisam ser cada vez mais debatidos e trazer a população para a questão. Se você traz a população para a questão, por exemplo, no caso de Mariana... Hoje muita gente, Fábio, você está retomando esse assunto e a imprensa um pouco, mas a população não comenta mais. E a impunidade rolando solta. Né? Perde a opinião pública, a imprensa, e é importante a imprensa comentar. É muito importante porque ela ajuda a fomentar a opinião pública, que eu acho que segue também a questão da população. Deixa eu destacar aqui, também lembrar aqui a você que está nos acompanhando, o nosso Facebook, hein? Se você ainda não curtiu, faça como Botaro. É verdade. Que o curtiu hoje, não foi? Isso, Rede Eco TV. Rede Eco TV, exatamente. Olha lá na tela, Rede Eco TV. Por favor, hein? Você pode se fazer valer aqui no programa, não só aqui no Eco Notícias, em toda a nossa emissora aqui. Então, entre em contato conosco, qualquer problema público, mato alto, falta de iluminação, falta de creche, reclamar de vereador, fique à vontade. Me permite uma parte. A população, às vezes... não dá muita importância, às vezes, principalmente quando você tem um canal local. E é importante, né? Porque hoje você vê, que é o que você falou, você às vezes desconhece o que tem na cidade porque não acompanha. Então, você que está nos assistindo nesse momento, compartilhe a programação,
curte, acompanha, acessa o Facebook, porque a gente sabe que é importante você ter um canal de imprensa forte na região, sem dúvida. Obrigado, é isso mesmo. Eu sou jornalista, inclusive. Que bacana. Né? Então, que legal. eu tenho que puxar a sardinha também para o nosso lado. E o nosso jornalismo aqui precisa muito, porque em muitos momentos a imprensa aqui do ABC é caudatária, né? Infelizmente é um lado negativo, como estamos colados numa megalópole, na grande metrópole que é São Paulo, sofremos este problema. Por exemplo, estamos aqui assistindo a campanha eleitoral de São Paulo, muita coisa vem de lá e aqui ficamos a ver navios. E vocês fizeram um trabalho muito importante na cobertura das eleições. Eu acompanhei os debates, eu acompanhei Santo André, acelerando em Santo André, de olho em São Bernardo. Então, para ajudar um pouco também o prefeito Orlando morando lá, tivemos vitória nas duas, graças a Deus. Você tanto ajudou aqui o Paulo quanto o Orlando lá com certeza, em São Bernardo? Também, com alguns contatos nossos, com alguns multiplicadores, ajudamos bastante lá o deputado Orlando também. Ô Bottaro, eu acompanhei tanto o Orlando quanto o Paulo, eles usaram muito o Facebook, a ferramenta das redes sociais. Você também usou muito o aplicativo na sua campanha? Como é que foi? Eu usei porque a interatividade, né? Hoje a população, a maior reclamação da população qual é? O distanciamento que houve entre o poder público e o poder público e a população. Então hoje eu acho que o distanciamento não é só pelo fato da corrupção ter generalizado no Brasil inteiro e vários partidos, mas também por esse distanciamento. Você não sabe quem você procura, você não sabe quem são os vereadores, quem são os prefeitos, você não conhece, né? Você fala, como é que eu vou um dia ser ouvido pelo governador, né? Então a população tem um pouco esse distanciamento, né? Mas hoje eu percebi que através das ferramentas do Facebook principalmente, trouxe mais próximo. Então na minha campanha foi muito isso também, as pessoas falaram diretamente com o Pedrinho. É claro, quando uma pessoa que sabe, sabe lidar. Eu escutei muitos cientistas políticos falando que teve muito político que dava um tiro no pé. Ele usava a rede social achando que estava se divulgando e na verdade ele estava cavando ali a sua sepultura, porque não sabia se expressar, tinha várias dificuldades, aí complica. Meu querido Eric, um intervalo agora? Tomar uma água, não é? Com certeza. Vamos tomar uma água e você, por favor, não mude de canal, faça aqui como disse aqui o Bottaro, né, prestigia aqui a nossa imprensa local, é bem rápido, menos de 1 minuto, viu? Você vai ver, é bem rápido, já voltamos aqui, não sai daí. No Brasil, ainda existe racismo no atendimento em saúde. O tempo de consulta das mulheres negras é menor que das mulheres não negras. E a mortalidade materna é 26% maior. A mortalidade infantil na primeira semana de vida é 11% maior em crianças negras. O SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. Ligue 136. Não fique em silêncio. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Difícil saber o que interrompeu a carreira do Cristiano. Mas uma coisa é certa, a vida é muito frágil e todo cuidado é pouco. Meu marido adorava andar de moto. Naquele dia que ele deixou a gente no Guarujá e subiu para trabalhar, foi a última vez que a gente se viu. O acidente não tirou minha vida, mas interrompeu minha carreira e me obrigou a reprogramar o futuro. Dirigir cansado? Nunca mais. Foi horrível, tudo muito rápido. E eu tô viva por um milagre. E é exatamente de vida que eu quero falar. Das 20 melhores rodovias do país, 19 estão no estado de São Paulo. Felizmente, os acidentes estão diminuindo muito, mas ainda assim tivemos milhares de mortes e internações. E as causas são sempre as mesmas. Falta de manutenção do veículo, dirigir depois de beber. Vamos todos respeitar a lei e usar sempre o cinto de segurança, inclusive o banco de trás. Vida, dê preferência.
Artesp, mais segurança nas rodovias. Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta aqui, ecoando aqui os assuntos do Grande ABC. E hoje comigo aqui o convidado especial, Pedrinho Bottaro. Não é Botura, hein? Exatamente. É Bottaro. Eu já paguei cada mico aqui, viu, Pedrinho? Lúcio chamava de Dilma. É complicado, Tranquilo, viu? Tranquilo. São 7 cidades. Né? Eu sei que não é desculpa e às vezes eu me atrapalho um pouco. Não, mas é verdade. Como é muito regionalizado. Né? E as pessoas até confundem, às vezes. Ah, você é de qual cidade, né? Às vezes você é vereador da cidade X, isso, porque confunde a personalidade também, né? É verdade. No ABC estamos todos aqui. Olha, o programa é regional, mas você sabe que eu sempre gosto de fazer um momento de sala de imprensa. Na verdade, eu só vou fazer uma reflexão. Aqui mesmo, Eric. Pode ser aqui, ó. Ó, deixa eu fazer uma reflexão sobre essa capa da Folha de São Paulo. Você que não leu, Homens ao Mar, olha, os migrantes aqui, mais de 4 mil morreram neste ano no Mediterrâneo. E o que eu vou fazer uma reflexão aqui, eu vou chamar a atenção, como toda matéria, por exemplo, olha, migrantes na água do mar Mediterrâneo. Se nós tirarmos a palavra migrantes, se nós tirarmos a palavra refugiados, porque o que acontece? Muitas vezes nós lemos uma notícia, principalmente internacional, 5 mil refugiados morreram não sei aonde. São seres humanos. Esse tempo atrás teve naquela boate lá na França. Então assim, eles sempre rotulam às vezes ali, são seres humanos. Depois eu vou ficar devendo agora, eu vou passar depois tem um endereço, tem um site, um aplicativo muito interessante que nos ensina a ler o jornal. Por exemplo, tem palavras que acabam virando chavões. Migrantes, refugiados. Chama atenção, né? E nesse aplicativo, quando você lê no seu celular, ele humaniza mais a notícia. Então, olha, eu faço aqui né, também lamento aqui como... É uma TV regional, mas eu sempre estou de olho no que acontece. É muito triste. Pessoas ali, povos cujo destino, eles não têm, é um mal-estar, uma desesperança, eles não têm para onde ir, vivem num país que não oferece nenhuma estrutura, querem sair dali. Olha, é uma tragédia que estamos acompanhando, é um mau momento, o mundo passa um mau momento. Então faça esse destaque aqui, Bottaro. Você é um religioso, eu também acredito que você tem uma visão. Às vezes você perde... a imprensa às vezes esquece de dizer também o que tem por trás da notícia, porque essa é a notícia. A notícia é o afogamento, né? Mas o que tem por trás da notícia? Sim. O que eles carregam? E carregam não é o peso da mochila, que não é nada, mas é o que carrega do seu histórico, né? Da sua vivência, enfim. Por que eles estão ali no mar? Sim. Né? E esta foto aqui, você que está nos acompanhando, depois se você puder olhar melhor, é uma foto muito forte. As pessoas ali, você vê, né, olha só, o Eric colocou na tela, olha aí. Essa foto eu achei impressionante, me chocou, confesso que fiquei chocado quando eu li essa foto. Dá uma olhada, é uma foto... Pessoas ali morrendo ali, olha, só tem um colete só, olha. É impressionante, viu? Vamos voltar aqui à nossa região, vamos voltar à região do ABC e vamos para a Volkswagen. Ao mesmo tempo que é regional, também é um assunto mais amplo, já que a montadora, ela contratou um historiador para pesquisar o papel da empresa durante a ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1985. A empresa enfrentou recentemente acusações de que havia colaborado fornecendo uma lista negra de seus funcionários na época da ditadura. Em comunicado divulgado ontem, a Volkswagen disse que o historiador Christopher Cooper, professor de uma universidade na Alemanha, foi contratado para clarificar, dar luz aí ao papel da empresa, da montadora. Segundo a nota, o historiador vai começar uma investigação assim que possível e deve viajar ao Brasil. O projeto deve ter duração de 1 ano e a empresa afirmou que o resultado será divulgado ao público. Então fica aqui esse destaque. Olha ali o Lula, é o Lula ali, não é? É o Lula nas históricas assembleias da Vila Euclides. O que acontece?
Recentemente, eu até comentei aqui no programa, teve uma acusação contra a Volkswagen de que ela teria fornecido listas de operários, de trabalhadores ali que faziam parte da atuação contra o governo ditatorial. E ela negou e agora está tendo toda uma defesa. Eu achei interessante, destaco aqui. Gosta muito de história, ou... eu não tinha acompanhado, inclusive, essa notícia. Meu pai trabalhou na Volkswagen, ele trabalhou na engenharia. Aliás, ele está aqui. Está aqui, é Pedro também. Seu pai é Pedro? Pedro Botaro também. Eu só não sou Júnior porque tem um sobrenome um pouco maior. Mas ele acompanhou, né, assim, e ele sempre tem um relato. O único problema das montadoras, e aí que eu vejo, lógico, as greves são históricas e significativas para a história do nosso país, né? Mas eu ainda volto naquela premissa, Fábio, de que o direito à greve é de todo trabalhador, desde que ele queira fazer a greve. E aí a gente entra num flanco muito grande de um histórico, né, que ele mesmo conta pra gente, né, de trabalhadores que não queriam aderir à greve e como as centrais sindicais, os grandes movimentos faziam que os trabalhadores que não queriam aderir acabavam aderindo, né, a pressão também em cima dos trabalhadores. Enfim, então, além da pressão da empresa, você tem a pressão do sindicato. Opa, boa. Trazer seu pai aqui qualquer hora para falar um pouco sobre esta questão. Vamos falar de música agora? Deixar o programa aqui mais leve. O cantor e compositor Zé Cabaleiro se apresenta neste sábado a partir das 21 horas em São Caetano do Sul, no Teatro Paulo Machado de Carvalho. O show é naquele formato voz e violão. E por aqui, vamos curtir um pouco aí da musicalidade, do talento do Zeca? Coloca um pouco aí do Zé Cabaleiro, Eric. Tristinho, mas sem graça que a moda é uma grela na passarela. Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Eu sou fã do Zeca, viu? E você estava me contando aí enquanto é verdade, em 2010, o Zeca soltava a voz. Em 2010, se eu não me engano, nós fizemos um festival de inverno de Paranapiacaba, aqui em Santo André, com o Zé Cabaleiro. Ele esteve aqui. E, se eu não me engano, bateu o recorde de público naquele festival. Tem aí anos de história esse festival de inverno. E é uma coisa que o Paulo Serra, com certeza, vai fomentar ainda mais. Bacana. A questão da cultura, já que falamos aí entramos neste assunto, qual que é a sua leitura, qual a sua análise? O que precisa ser melhorado aqui na emissora, o Pedrinho? Nós sempre que possível, damos voz aos poetas, aos cantores, aos artistas. A Eco TV é palco. Tem a Tata Alves, que já veio aqui. Sim. Temos a Dalila Teles Veras, a Dalfa Rábio, Resistência Cultural aqui do ABC. Também sempre está aqui comigo. E eu percebo que falta muito o poder público também dar aquele incentivo. Né? Trazer essas pessoas. O que você Quando nós assumimos a gestão, eu era diretor de cultura, aí muitas pessoas vinham nos procurar dizendo isso, olha, não tenho as portas abertas. E aí nós abríamos o espaço, né? Principalmente festival de inverno, olha, você quer um espaço, um palco, fazer uma apresentação. Nem sempre você tem o orçamento disponível para você contratar que esses artistas estejam na cidade. Então, assim, nós conseguimos contratar alguns artistas que eram da cidade, oriundos de Santo André, principalmente, mas bandas locais, principalmente festival de inverno, festa junina. Nós fizemos festa junina aqui na gestão 2009 para 2012, né? Mas a questão orçamentária, ela dificulta muito. Infelizmente, o orçamento na cultura é uma discussão nacional, inclusive, né? A gente quer uma parcela do orçamento, mas tá aí um pouco da reclamação também dos artistas. Aqui tem uma camada muito grande, né? E eu tenho também uma expectativa, como já conheço um pouco da cultura da cidade, nós estivemos lá à frente da gestão, mesmo agora estando no Legislativo, eu quero ajudar o Paulo a fazer essa discussão também aqui na cidade. Nós temos, por exemplo, a biblioteca. Quem hoje vai numa biblioteca?
um monte de gente. Hoje nós temos aquela informação errada de que as pessoas não procuram mais um livro. Tudo está na internet, tudo é Dr. Google e não sei o quê. Muito pelo contrário, cerca de 10 mil pessoas passam na Biblioteca Central, aquela biblioteca na Ilha Lacerda do Paço Municipal. Você fala, poxa, 10 mil pessoas? É muita gente e merece o investimento necessário. Verdade. E eu faço outra observação. O que nós acompanhamos aqui? Você falou da festa junina. Se não me falha a memória, acho que foi Mauá. Teve uma festa junina, por exemplo. Aí você vê, com todo respeito a Ivete Sangalo, aos grandes nomes, mas até que ponto vale você trazer um grande artista que em 400 mil, 300 mil de cachê, bem menos que isto, você poderia trazer os artistas locais. Dar espaço para quem é da cidade. Nós fazemos bem mesclado, porque assim, é lógico que atrai muito o público, né? Os grandes artistas atraem o público. Mas o artista local, ele também quer, de repente, abrir o show de um artista pouco maior, né? Até porque ele também fala assim, poxa, o público do artista maior está vendo a minha produção cultural. Né? Isso é importante também para eles. Ok. Meu querido Eric, eu me perdi, viu? Acabou, eu estava com o meu note aqui. Qual que é o próximo? Vamos falar de esporte agora, é isso? Deixa eu ver aqui. Esporte, ok. Esporte na tela. Então vamos falar de esporte agora. Eu vou destacar a equipe metodista São Bernardo. Ela enfrenta o Esporte Clube Pinheiros amanhã, neste sábado, às 15 horas. Olha algumas imagens das meninas. O jogo é pela Liga Nacional de Handball Feminino. O time é atual campeão da competição. A partida que antecede as quartas de final será realizada no ginásio de handball Vitório Zanon. Sabe onde é o Vitório Zanon? Não conheço. É o chamado Baetão, Baetão. em São Bernardo, Pedrinho. O Baetão conheço, mas não sabia que era o Vitório Zanon. Então aí a equipe tem 9 títulos, a Metodista São Bernardo, é comandada pelo técnico Eduardo Carlone. E se vencer a equipe do ABC, ela deverá enfrentar nas quartas de final o Paysandu do Pará. Olha que imagens, hein? Eu acho esse esporte é muito legal. Estava acompanhando, eu lembro das Olimpíadas, eu acompanhei alguns jogos de handball. Aí a metodista, olha só, é uma força, uma precisão das meninas, não é? Verdade. Com a mão, com o braço ali, não é fácil. E o esporte, ô Pedrinho, qual que é a sua... pelo que você tem acompanhado, o Paulo Serra esteve aqui, né? O Paulo Serra esteve aqui porque o que acontece? Em São Bernardo nós tivemos um debate. Teve vários aqui ao mesmo tempo. Aqui em Santo André, eu entrevistei um por um. Teve uma sabatina e o Paulo falou aqui comigo. Aliás, o Paulo é um dos... Eu até estava mexendo nos arquivos aqui da emissora. O Paulo é um dos políticos que mais passou aqui na emissora, aqui na Eco TV. Esse programa, por exemplo, nós começamos como Eco 15. Este programa aqui começou como Eco 15, eram 15 minutos. Aí tem foto dele aqui, quando eram 15 minutos. Aí depois ficou Eco 30. Tem foto dele, aí tem foto do Paulo Serra aqui como no Eco 30. Aí depois ficou desse formato. Então, ou seja, ele participou de tudo aqui, viu? Então, eu faço esse destaque. E pelo que você tem acompanhado dele, a questão do esporte, qual que é Porque ele falou comigo aqui do esporte. Na verdade, ele não falou tanto do esporte porque assuntos como a questão da água, assuntos mais... Tomaram conta do cenário, é verdade. Que não podia ser diferente. O Santo André hoje sofre muito com essa questão. É a questão que mais entrou. Cultura, esporte, eu acabei colocando de uma maneira menor. Mas é claro, são assuntos que é preciso também debater, colocar aqui para o telespectador. A visão do esporte é aquela. Você não pode apenas focar no esporte adulto e esquecer o esporte de base, né? Que é onde você vai ali com as crianças, você vai formar ali a juventude, né? Por isso que nesse ponto, inclusive o esporte de várzea, e acho que o Zezão vai poder contribuir muito com isso também, lá na Câmara, justamente sobre a questão dos campos distritais. Hoje nós temos um gramado sintético na cidade apenas, né? Só tem um? Só temos um. Então, assim, é importante você fortalecer, porque o futebol acontece também paralelamente ao time do Santo André, né? E aí, infelizmente, o cenário ocupa sempre pelo time do profissional, né? Então, assim, eu acho que o Paulo vem com essa visão também, né, de nós olharmos
não seria periférico no sentido de periferia, de condição financeira, mas periférico daquilo que não está, muitas vezes, apenas no cenário central. Ok. Todos os políticos que por aqui estão passando, depois dessas eleições, eu tenho feito a mesma pergunta, que é em relação às mudanças. Nós tivemos mudanças nessas eleições, né? Essas eleições foram marcadas por mudanças. Por coincidência ou não, você tinha participado de 4, não é isso? De 3. De 3. Essa é a quarta. E você entra justamente nessa que teve mudanças aí bem marcantes. Diminuiu o horário, diminuiu o período de campanha. Então eu gostaria da sua fala sobre a sua análise aí para o nosso telespectador sobre essas mudanças que lhe foram benéficas, olha, podemos colocar aqui. Para a população hoje fica muito satisfeita porque eles falam o seguinte, olha, mudou o horário eleitoral, parou a encheção de saco, dizer o português claro, né? Encheção de saco, o político na porta da minha casa, ele já não fica mais 90 dias, ele só fica 45. Só que eu acho que assim, você olhando como cidadão, eu acho isso muito prejudicial, porque você tinha antes 90 dias para você pensar, escolher e conhecer os seus candidatos. Agora mudou para 45. O que aconteceu? Fábio, chegou na véspera da eleição, muita gente não tinha candidato, né? E aí que era um problema para a gente, porque nós estávamos assim, poxa, então nós podemos crescer e as pessoas vão nos conhecer, ou as pessoas já vão pegar aqueles que já são conhecidos. Porque eu acho que eu parto muito dessa premissa. Gente que já tinha um histórico da cidade ao longo dos anos. É por isso que eu falo, o vereador ele não tem que fazer uma eleição às vésperas. Ele tem que fazer, tanto o prefeito, ao longo do mandato, você fazer o trabalho, você prestar contas do mandato, porque é legítimo, a lei permite isso, e a população tem o desejo disso também. Então, certamente, se você ficar 4 anos fazendo prestação de contas do mandato, nos 45 dias você só divulga o seu número. E aí a população já vai estar bem satisfeita também em novamente aprovar o seu nome na urna eletrônica. Tá certo. Aproveitando aqui, vamos voltar naquele momento mais entrevista aqui, depois eu volto para mais alguns assuntos. Eu gostaria de saber, algo que eu até comentei aqui no programa, da campanha de vereador, né, das eleições para vereador, porque eu até comentei aqui, que eu acho que acaba sendo apagada, fica numa situação muito à mercê, ali à sombra, da campanha das eleições para prefeito. E é claro, você como parlamentar sabe disso, que o executivo, tanto o executivo quanto o legislativo, tem atuações importantíssimas. O legislativo de uma cidade é de suma importância e vai interferir até na atuação do próprio executivo. Sabemos disso. Porém, na campanha o vereador não participa de debate, não é tão sabatinado quanto, o holofote não vem para ele como vem para o candidato a prefeito. Gostaria que você comentasse sobre isso, se você concorda realmente aí deste lado análise apagado, que acaba sendo uma campanha de vereador. A sua análise é perfeita. Eu acho que assim, infelizmente hoje, a crise nacional, tanto política quanto econômica, não depende apenas do presidente, no caso da ex-presidenta. A ex-presidente, né, que a gente... mas não depende apenas do governador ou só do prefeito. O legislativo conta muito. Você está numa cidade, na administração da cidade, você está vendo que o orçamento da cidade está sendo bem gerido ou não. Então, assim, escolher um vereador decente, um deputado decente, é tão importante quanto você escolher um prefeito, um presidente, um governador, né? A população nem sempre conta com isso. E aí acaba, Fábio, votando naquele mais engraçado, naquele mais legal, naquele mais simpático. E aí você esquece que o vereador ele precisa ter conhecimento técnico também. Ele precisa saber o que ele está falando. Então você pega alguns cenários. Eu, por exemplo, participei não de debate televisivo, mas eu tive a oportunidade de ir, por exemplo, algumas igrejas fizeram um debate de exposição de ideias. E eu vi candidatos que estavam ali querendo, com propostas mirabolantes que, olha, se eu for eleito vereador eu vou fazer isso e tal. E como eu já passei pelo executivo e já passei também pelo legislativo, apesar de pouco tempo, eu ficava assistindo até um pouco preocupado, porque assustado, porque eu falo assim, esse cara vai ser eleito vereador, né? Então você fica pensando, se ele for eleito, é óbvio que vai dar errado, né? Porque ele não está preparado para aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, cada um tem um dom na vida e cada um tem uma profissão.
né? Você talvez seja bom professor, mas como político você vai ser bom? A mesma coisa o cantor. O cara é bom cantando, mas ele vai ser um bom político, né? Então, assim, tem que saber diferenciar muito grande isso. E não é à toa que nas campanhas sempre encontramos aqueles nomes engraçados, né? Famosos, carnavalescos, macunaímicos, inclusive porque eles sabem disso. Então ele coloca um nome lá, ele chuta o pau da barraca para tentar ganhar voto daquela parcela que vai achar engraçado É o voto de protesto também. Para o é. partido isso é ótimo, porque assim, se você olhar pela história do Brasil, aquele voto de protesto que já levou tantos deputados para Brasília. Exatamente. Né? Eu lembro que na campanha, quando teve agora o impeachment da Dilma, acho que foi o Beto Salame. Eu estava assistindo numa padaria lá em São Paulo, aí, né, agora o deputado Beto Salame, foi uma risadagem, porque acaba chamando a atenção. É algo que é engraçado, mas não era para ser engraçado, mas acaba sendo. Falando em voto de protesto, aproveitar aqui os últimos minutos, a sua opinião sobre as abstenções, o voto nulo, o voto branco, que subiu muito, hein, Pedrinho? Estas eleições marcadas aí por essa situação de voto. Nós temos, Fábio, a missão, e eu digo nós porque eu, Pedrinho, Paulo Serra, os 21 eleitos, os prefeitos, e você também, por parte da imprensa, nós temos a missão de mostrar para a população que é possível acreditar no poder público. Hoje o poder público, se você pegar o ranking da crença das pessoas, tem lá religião, eu comentei aqui. Instituição, você comentou isso? Instituição financeira, mas quando você fala do poder público, acho que está lá embaixo. Por Previdência, 11%. Porque assim, Presidência. Você não acredita mais no poder público. E hoje nós fazemos parte de uma leva que nós precisamos mostrar para as pessoas que existem políticos bons, existem políticos ruins, mas para você que está me assistindo nesse momento, eu quero que você conheça o nosso trabalho, nos cobre também, fiscalize e nos ajude, porque você não é candidato a Deus. Eu disse isso várias vezes. Nós precisamos trabalhar junto com a população e a população vir dar sugestão, vir criticar também. E aí a gente mostrar que assim, é possível acreditar no poder público, quem sabe daqui 2 anos, quando nós teremos novas eleições, daqui 2 anos cai essa abstenção, né? E aí a população vai votar e vai votar com vontade para exercer o direito ao voto. É ruim quando nós tivemos aí, o presidente Lula não foi votar, né, nesse segundo turno. É ruim porque assim, lutou-se tanto por uma democracia, pelo direito ao voto, e a pessoa não vai votar. Fica aí para os nossos telespectadores pensar sobre isso, né? Verdade, temos que pensar e pensar muito. Essa questão desta abstenção é uma descrença, como você bem disse, mostra toda uma descrença com a classe política, e realmente acho que cabe a vocês aí, a todos aqueles que foram eleitos, mostrarem que não é por aí, que as coisas podem mudar através do voto. A solução não é fazer como Pilatos, lavar as mãos e deixar a coisa acontecer. Alguém vai ser eleito, eu sempre falo isso. Nós vamos ter um prefeito, nós vamos ter os vereadores lá. Então, assim, que a gente possa escolher aquele que a gente acredita e a gente confia. Quando eu conversei por telefone para agendar aqui a sua participação, você comentou que já participou aqui da emissora com a Piedade, é isso? Nós tivemos um projeto aqui. A Piedade Coelho, deixa até um abraço aqui para a nossa ilustre Piedade. Piedade, grande amiga nossa, nós trabalhamos juntos na comunicação da Diocese de Santo André. Nós tínhamos o programa Deus é Mais aqui, que legal. Que era um programa sempre às 5 horas da tarde, de segunda a sexta. E eu e o Padre Vanderlei Ribeiro fazíamos um dia na semana. Né? E aí acabamos, até por conta também de outras atividades. Legal, o Padre Vanderlei Ribeiro, que é pop, é um padre pop aqui na região. Eu visitei a igreja dele, eu fiz uma matéria com ele. Parece que, não sei se ele mudou. Mudou, lá pro Curuçá agora. Então ele mudou. Tem a igreja e tinha uma rádio, rádio web. Nossa, e eu que sou... Uma rádio web lá. Eu sou responsável pela Eu achei sensacional. Era uma terça-feira, uma quarta, durante a semana. Eu estava aqui na emissora, depois do almoço eu fui lá à tarde e impressionante, tinha pessoas até de outras cidades. Exatamente. De São Paulo, parece. E hoje mudou, não é mais o Padre Vanderlei Ribeiro que está lá, é o Padre Vanderlei Nunes, que também continua arrebanhando as pessoas, né? Muita gente também tem ido lá. A Web Rádio hoje, nós que coordenamos, também temos o jornal, o impresso, temos lá outros
outros veículos de comunicação também. Que é importante também para a igreja, seja ela católica, evangélica, enfim, ir também ao povo. Eu acho que o povo também é sedento disso. Com certeza, com certeza. Chegamos ao final, meu querido Eric. Quando ele sinaliza ali, olha, ele faz um sinal de positivo, é que acabou, viu? Pedrinho Bottaro, obrigado. Muito obrigado mesmo. Espero que tenha gostado. Eu que agradeço. E sucesso aí na empreitada, viu? Eu que agradeço a você. Fica aí já à disposição também o nosso mandato para poder vir mais vezes, debater qualquer outro tipo de assunto. E a você que nos acompanha também, acesse o meu Facebook, é facebook.com/Pedrinho Bottaro. Também o nome já está aí na tela. Você pode acessar, pode falar com a gente. Eu divulguei meu WhatsApp pessoal na campanha. O pessoal falava, Pedrinho, mas você é louco? Eu falo, louco não, eu quero ser acessado pelas pessoas. O político, na campanha, você aperta a mão de todo mundo. E durante o mandato, você precisa deixar-se, né? Deixar-se que a população venha até você. E nem vai mudar durante o seu mandato? Não, nós vamos continuar mesmo. Vai continuar com o mesmo. Com certeza. Você sabe que são poucos vereadores, hein? Que mantém o mesmo número. Que divulga. Tem vereador que não gosta de divulgar o zap dele. Eu divulguei o meu pessoal. O Orlando Morando também, o deputado, tem muita gente que tem e ele responde pessoalmente. Ele divulga? É o mesmo? Com certeza, é o dele. Eu conheço o Orlando desde 2006 e é o mesmo celular até hoje. Pedrinho Bottaro, obrigado mais uma vez. Obrigado, viu? E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia. Tenha um ótimo final de semana. Fique na paz. Voltamos aqui na segunda-feira com o seu Eco Notícias. Muito obrigado. Valeu. O Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, mudou-se para um prédio maior na capital paulista. O novo espaço permite quadriplicar a capacidade de recebimento de ligações para o 190. O atendimento, nós já fizemos a licitação e já contratamos empresa privada. Então quem fará o atendimento será uma empresa, serão civis. E o despacho militar. Então a sala de lá, a outra sala maior, é o ponto de atendimento, que será terceirizado, feito por civis. Aí nós estaremos liberando perto de 280 policiais militares para o policiamento de rua. E o despacho, aí sim, é feito pela Polícia Militar, que é onde nós estamos. Um telão permitirá a análise em tempo real. Será possível monitorar as imagens das 352 câmeras em pontos estratégicos da cidade para realizar o patrulhamento e o planejamento policial. Teremos mais 600 câmeras do Estado. Então, mais 600 câmeras agora no segundo semestre. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade.
Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever.